Salve, salve você que chegou no Instagram e no YouTube para o nosso 21º episódio da Funilscast. Boa noite, Idovan. Maurão, bem-vindo. Bem-vindo a mais um episódio Funilcast. 21 já, hein, meu mano? Eu tava contando. Mandando bem, hein? Eu tava mandando 20 aqui, já é o 21º. É, 21º. Parabéns. Demais, obrigado, tamo junto. Toda a honra pra você também, que é meu parceirão aqui. Tamo junto. Que eu sei que já tem uma pergunta cabeluda para o nosso entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é um querido amigo de muitos anos, longos anos. Verdade. Irmão na fé, que criou um projeto muito diferente. Mas antes de falar do projeto, quero dar boas-vindas para o nosso querido Antônio Arraes. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Tá? E é uma honra estar aqui, estar presente. Bem-vindo. Eu agradeço muito esse convite, tá? A todos. E qualquer dúvida que alguém tiver falando sobre matemática, sobre o ensino da matemática, porque a matemática não é aquele bicho de 7 cabeças que o pessoal tenta pintar, sabe? Mas... você vai ter que me provar contra, Antônio. Porque eu tenho várias perguntas aqui, porque eu sou péssimo de matemática e, infelizmente, eu não gostava muito não na minha infância. Então vamos tentar desmistificar isso aí, né? Com certeza. E é legal, porque o nosso programa é exatamente sobre criatividade. Olha aí. E criatividade fora do contexto de mercado de agências de publicidade. Nada contra, toda vez tem que falar isso porque o mercado fica retalhando. Também dentro da agência, a gente já entrevistou um pessoal aqui de agência, mas a maioria e o foco principal é pegar pessoas de áreas distintas que usam da criatividade dentro do seu negócio. Né? E o teu negócio ele é muito do criativo dentro, né? A ideia é muito inovadora, muda completamente essa ideia que o Idovan tem, que eu também tenho, de que matemática é a coisa mais difícil do planeta. Mas antes de você falar desse projeto, vale você dar uma voltinha lá e falar um pouco quem é o Antônio, como começou. Bem, assim, desde pequeno eu gosto muito de matemática, eu sempre gostei de matemática e eu tenho TDAH. E quando... Hoje você sabe que é TDAH, mas... Porque antigamente... Antigamente não sabia, não. Mas assim, eu sempre fui uma criança muito hiperativa, nunca conseguia ficar sentado numa cadeira, assistir uma aula. Então, quando eu tive um encontro com a matemática, eu comecei, no sentido de ser desafiado pela matemática, eu me apaixonei pela matemática, sabe? E aí, eu tive hiperfoco em relação à matemática, sabe? E isso foi bom pra mim, porque eu conseguia me controlar, sabe? Até a minha imperatividade, a matemática me deu uma sossegada, entendeu? Eu tenho que resolver um problema, vou ali pro cantinho e vou ficar pensando. Não, mas isso mesmo, como fosse um jogo. E eu sempre encarei a matemática dessa forma, como um jogo, desde criança, sabe? E quando eu fiz ali o meu ensino médio, eu sabia que minha área era a área de exatas, mas eu não sabia qual exatamente. Meus professores até falam, você gosta muito de matemática, pode entrar nessa área. Mas é bom quando você identifica desde cedinho, porque Verdade. Tu já não tem que fazer teste vocacional, tu já sabe o que você quer. Verdade. Então me ajudou muito, porque como eu gostava muito de matemática, eu gostava de ser desafiado, participar de Olimpíadas, pegar algumas provas de Olimpíada Mundial para fazer. Então eu sempre tive aquela paixão. E isso me motivou a dar aula de matemática. Olha. Sabe? Porque quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu comecei a dar aula em pré-vestibular, sabe? Em pré-vestibular comunitário. E lá foi ali um lugar que eu comecei a tentar ensinar de uma forma diferente. Porque como que eu cheguei num pré-vestibular, quando os alunos ali tinham muita dificuldade de matemática, muita dificuldade de entender. Então a gente tinha pouco tempo para trabalhar muitos conteúdos. Então, na minha visão, eu falei, poxa, eu tenho que levar isso para a prática dos alunos, sabe? Porque como eles eram pessoas carentes, com muita dificuldade, sem livros, Então eu pensei, poxa, eu vou tentar ensinar a matemática de uma forma atrativa, uma forma do dia a dia deles. E aí Isso eles já era um projeto social que tinha no teu coração? Não, nunca foi assim. Eu caí nesse projeto de paraquedas.
E aí é um projeto pré-vestibular para negros e carentes, que é até um projeto que já tem muitos anos lá no Rio, que tem que ter uma parceria com a PUC, e os alunos que são aprovados lá na PUC ganham bolsa de 100% nesse projeto. Então eu achei super legal, porque os alunos eles entram nesse pré-vestibular, caso eles passem no vestibular da PUC, eles recebem uma bolsa de 100%. Que sensacional, hein? Muito interessante, sabe? Pô, e a gente tá falando de muitos anos atrás, então assim, naquela época era um projeto inovador. 22 anos atrás. 22 anos atrás era um projeto inovador dentro da área. Hoje o que a gente tem visto muito são projetos parecidos, né? Próximos a isso, mas virou uma moda. Que bom que virou uma moda, né? Verdade. Mas na época ainda era um pouco mais difícil de acontecer. difícil de acontecer. Mas agora, hoje, o que acontece? Ali eu percebi que para ensinar, você tem que levar o conhecimento para o aluno, sabe? Você tem que apresentar uma forma que seja atrativa. Principalmente matemática e português. Isso. Então, na minha cabeça ali, assim, mudou muita coisa nesse sentido. Porque não é você seguir o que está escrito, uma pauta. É você transformar aquilo em algo que atrai, algo que estimule, algo que seja... que faça que o aluno apaixone-se com aquilo. Então, isso tinha dentro do meu coração. Mas eu nunca utilizei os recursos lúdicos, assim, pro ensino fundamental. Eu comecei, engraçado o seguinte, eu comecei dando aula pré-vestibular, depois eu fui dar aula no IME, para... Traduz o IME, Instituto Militar de Engenharia. Ah, tá. Já estava no Instituto Matemático. Instituto Militar de Engenharia. Militar de aula para graduação de lá de engenharia. Massa. Então, o que acontece? Só que lá é outro tipo de aluno. É um aluno que já passou na prova do IME. Entendi. Que é uma prova muito, muito puxada. Já são alunos, excepcionais. O cara que gosta de matemática geralmente é nerd? É. Assim. Então, ali tem muitos nerds. Vavazinha, você é nerd. E o que acontece? Ali, Oi, aquela galera ali, é muito fácil você ensinar. Porque é você apresentar de uma forma... Não precisa atrair, porque eles já têm aquela atração pela matemática. Entendi. Então, é muito mais complexo você ensinar para pessoas que têm algum trauma, algum baixa autoestima, pessoas que acham que não vão aprender, do que pessoas que já sabem que têm essa facilidade. Então, algo também que me tocou nisso, sabe? Tipo, poxa, tem crianças hoje, principalmente, com algumas já tem dificuldades no próprio início de educação, né? Demora um pouquinho mais para pegar. Eu percebo o seguinte, hoje em dia, a matemática, a gente precisa utilizar muitos recursos lúdicos, uma abordagem concreta, sabe? Porque, infelizmente, falta muito isso nas escolas. Falta muito. O aluno, ele recebe um livro e faz o que está ali no livro, sabe? Ele não leva isso para o dia a dia dele. Ele não visualiza. Então, o nosso projeto foi isso, sabe? De atrair a criança. A criança pega um dinheirinho, compra, ela utiliza os recursos, vê uma abordagem concreta, visual. E, indiretamente, você está trabalhando o empreendedorismo na vida da criança, porque ela já, só de fazer esse movimento de comprar, de negociar e tudo mais, você já está lançando uma formiguinha ali que pode ser o futuro empreendedor do... Com certeza, porque eu vejo o seguinte, o aluno ele tem muita dificuldade em interpretação. Colocar uma situação para ele e ele conseguir resolver essa situação, sabe? O aluno, mas quando você apresenta isso de uma forma atrativa, com materiais que ele possa acessar, isso fica muito apaixonante, sabe? Então, eu acho que, por isso que lá na Brincando com a MEF, você vê os alunos com um desejo de estar ali. Sabe, eu acho que é totalmente diferente, que às vezes falam, não quero ir pra escola. Mas lá não é assim, não, eu quero ir pra Brincando com a MEF. Porque meu filho às vezes reclama, não quero ir pra escola. Mas os nossos alunos da Brincando com a MEF, eles querem estar ali. Eu acho engraçado que teve aluno que tirou férias, não, ele briga com a mãe, a gente vai repor essas aulas aqui. Ele briga com a mãe, ele fala assim, ele cobra da mãe a reposição. Mas a gente já entrou no assunto. A gente já entrou no assunto da pauta do 21º FUNISCast. Que é Brincando com MEF.
A gente estava só dando o prelúdio, né? As iniciais ali para poder falar de onde vem o Antônio, de sua formação e que você já fez no decorrer da carreira. E aí entrou brincando com a MEF. Conta um pouquinho do projeto. Do nascimento desse projeto. Né? Do propósito. É interessante o seguinte, dar aula nunca foi um emprego para mim. Foi algo que sempre fiz de forma voluntária. Num pré-vestibular, eu dava aula voluntariamente. E sempre também gostava de dar aula, assim, algum conhecido com filho com dificuldade de matemática, eu dava aula também de forma voluntária para ajudar. E teve uma vez que eu lembro, que foi um amigo nosso da igreja e tal, que o filho estava com muita dificuldade em matemática. E estava acho que no nono ano ou no primeiro ano do ensino médio. E eu peguei com ele, eu expliquei a trigonometria com recursos que eu fiz ali. Ai, sabe? nem me lembro. E foi interessante que quando aquilo ali terminou aquela aula, ele falou assim, meu Deus, por que eu não aprendi desse jeito? Ele ficou assim tão encantado. Ele passou, ele tava em prova final. Conseguiu recuperar o moleque. Conseguiu recuperar, ele foi bem na prova e tal. E aí eu fiquei assim, quando terminou aquela aula, poxa, por que a gente não ensina matemática desse jeito? Ficou isso no meu coração que ali. Diferente, né? E ali quintou, brincando. Falei, brincando com a matemática. Aí nasceu o nome Brincando com a MEF. Sabe, eu falei assim, brincando. Aí eu falei com minha esposa. A gente pode colocar no Instagram deles, hein, Duvan? O que tu acha? Só pra ilustrar aqui, ó. Eu acho show, demorou. É isso mesmo. Eu quero mandar um beijo aqui pra minha esposa, pra não ficar mal. Amanda! Doutora Amanda, Bento, Benício. Tá? Um grande abraço pros meus filhos, pela minha família. Eu amo muito vocês, tá? E o meu maior bem é minha família, sabe? É um presente que eu tenho de Deus e eu agradeço muito a isso. Amém, tua família é linda. Obrigado. Ó, Dani, matemática é o alívio quando se entende. É verdade, meu amor, porque é uma dor frequente para quem não entende. E eu acho legal o seguinte, quando a gente chegou, quando eu pensei nesse projeto e achei, poxa, agora a gente tem que nascer, tirar do papel. E levou um tempo para tirar Você já esse tem projeto. 3? Tem 3 unidades. A Dani tá falando assim, ó, Romeu ama MEF, esperando virem para Águas Claras. Verdade, eu recebo muita mensagem de Águas Claras. Meu, Águas Claras é um mundo de criança. É verdade, a gente tá no nosso projeto. Tá no projeto, amor, tá no projeto. Tá no projeto. E eu vejo o seguinte, quando foi um tempo, às vezes o pessoal acha, você teve aquela ideia e tira do papel rapidamente. Não, foi algo planejado, algo que eu esperei, preparei todo o material, com um ano de antecedência. Você mesmo desenhou as apostilas, Tudo. o projeto todo? Todo o projeto eu desenhei, só depois eu tirei do papel. Eu acho que, eu pensava assim, tem que ser algo que realmente faça a criança participar ali, sabe, da matemática, dela aprender. Eu levei Romeu e eu ficava assistindo, né, com uma aula rápida. E eu ficava fascinado, porque eu via ele mexendo fazendo a feirinha dele, né? Verdade, é legal. Pegava a frutinha, negociava, pegava lá, pegava outro brinquedinho, encaixava, e saía de lá. E aí, filha, aprendeu? Porque eu olhando, eu falo assim, não, como é que é isso? Verdade. E até mesmo eu fico, quando eu olho assim lá de fora, porque a gente coloca um vidro assim, sabe? A gente vê, poxa, meu Deus, as crianças estão ali brincando. Será que isso dá certo? Será que a aula tá rolando? Será mesmo? que a aula tá rolando? E aí depois você feira? vê os resultados. Meu Deus, olha só como que é totalmente diferente, sabe? Esse projeto de você não ficar preso a um quadro, não ficar preso a um papel. O caderno é muito... Cara, eu lembro na nossa época era muito difícil, né? Você tinha que parar, tinha que focar, pegar lá... Borracha, tinha que ter uma borracha grande, porque você usava muito ela, gastava muito nas contas, né? O meu irmão entrou lá no Rio de Janeiro, fala, Marcão, bacana ter essa percepção e colocar a matemática de forma agradável de se aprender. Tá vendo, Marcão? Se existisse na nossa época, a gente não seria reprovado no 8º ano. Não, minha esposa fala a mesma coisa. Poxa, se tivesse brincando com a MEF, eu queria ter entrado. Mas é o seguinte, é assim mesmo. Eu acho que é algo que a gente
ver tantas pessoas, crianças que chegam com autoestima tão para baixo, sabe? Às vezes se sentindo que não são capazes, sabe? Então o projeto ele tá muito além, sabe? De só ensinar, é de você recuperar a autoestima, de dizer que aquela criança é capaz, sabe? Eu acho assim. E eu percebo muito isso, porque a tendência é cada vez mais os pais se ocuparem no trabalho, né? Então, assim, às vezes o cara passa, pai já passa, pai e mãe trabalhando o dia inteiro fora, e aí a criança fica por conta da assistente que está em casa, que cuida, que faz o seu melhor e tudo mais. Mas chega uma hora que precisa parar e sentar com a criança e entender, pô, como é que tá lá, meu filho? Como é que fazer esse acompanhamento de perto aumenta a autoestima da criança e a segurança dela. Verdade. À medida que ela vê que o coleguinha tem esse tipo de tratamento em casa e ela não tem, automaticamente ela já se sente menor que ele. Não deveria, né? Então a MEF, ela tem esse papel também muito importante, que é levantar a autoestima da criança desde cedo, para que não vire um trauma lá na frente. Verdade. E eu percebo que as crianças se apaixonam. Eu falo o seguinte, olha só, o processo é o seguinte, a criança chega com baixa autoestima aqui no curso. Ele não vai tirar uma nota alta de cara. Na verdade, a gente tem que recuperar a autoestima dele, tirar isso para mostrar que ele é capaz. E depois disso é uma consequência. Aí ele começa a se apaixonar pela matemática. A gente muda algo que ele tinha repulsa, ele começa vira desejo. E outra, influencia em todas as outras notas. Que sabe? massa, velho. Eu vejo isso, porque ele leva aquilo para a vida dele, para os problemas que ele precisa resolver. E assim, o resultado assim, é excepcional. A gente já trabalhou com crianças com autismo, TDAH, a gente trabalha com muitas crianças com TDAH. Eu lembro que até um dos casos que eu achei mais assim, forte, que me impactou, foi uma criança com autismo e ela chegou no curso sem conseguir contar até 10 com as mãos dela. Ela não conseguia, uma criança não conseguia, ela estava no 3º ano, com tanta dificuldade de matemática, e ela não conseguia contar até 10, até 20, e ela se perdia, sabe? E ela estava no 3º ano. E a gente foi ensinando a matemática de uma forma tão atrativa que ela começou a se apaixonar por matemática, a fazer tabuada, sabe? Guardou a tabuada, começou a ser uma aluna excepcional. E eu lembro o seguinte, que ela sempre falava o seguinte, poxa, aqui na quitanda tal, podia ter uma fruta morango. Ela ficava falando, poxa, tem que ter um morango aqui. Ela gostava de morango. Gostava de morango. E assim, tem várias frutas, mas não tinha o morango. Não, e morango é muito de época, né? De época. Aí eu falei assim, mas não tem morango e tal. Aí, assim, e a gente tava acompanhando o rendimento dela. Ela subiu tanto que até a escola foi querer saber como isso aconteceu. Quem fez a mágica com essa criança? Essa mágica? Porque ela já tava virando aluna, assim, referência na turma dela. Que massa. Olha só, que ela evoluiu tanto em massa. matemática. E aí, ela pediu lá, aí ela queria aquele morango e eu fiz questão de comprar. Marcão, a tua pergunta vai sair daqui a pouquinho, deixa eu só terminar de falar. Aí eu comprei um conjunto, vários morangos, deixei ali na quitanda e falei, ó, esse morango aqui é pra você. Que lindo. Aí eu dei pra ela, e sabe o que ela falou? Que lindo. Ela falou, não, eu não quero esse morango, quero deixar esse morango aqui, para as outras crianças poderem aprender com esse morango também. Olha só que legal. Pra chorar, né? É pra chorar. É pra chorar. E aí meu irmão manda uma pergunta assim, ó, na verdade ele comenta, o que ele pensa desses meninos gênios que conseguem somar, dividir, multiplicar em segundos, como no exemplo do quadro Luciano Huck. Marcão, chegou a hora, Edovan, da pergunta. Eu acho que não é só criança não, Marcão, presta atenção. Vai, Edovan. É verdade, porque assim, eu tava me segurando aqui pra fazer uma pergunta, porque você chegou e perguntou pro Antônio se ele era nerd. E eu falei assim, poxa, ele deve curtir tanto matemática, ele deve fazer umas contas difíceis, tipo, sei lá, 82 vezes 88, Antônio. 7.216. Ah, você tá de sacanagem. Pega a calculadora aí, gente. Eu vou conferir esse negócio, peraí. Confere aí, vê se tá certo. Agora eu também queria fazer uma pergunta, o Mauro, posso? Pode. Claro. Olha só. Pra mim não, né? Não, é pro Antônio direto. Manda ver. Existe eu não sei se já passou por você, mas existe sei lá, uma mítica de que quem aprende matemática com facilidade é quem já tem uma aptidão. Você concorda com isso?
eu vejo o seguinte, eu acho que você tem que desenvolver isso. Que se a pessoa tem facilidade para isso, vai ser melhor. A tendência é ele deslocar, desenvolver mais rápido. Mas o que eu tenho observado é que tem muitas crianças que acham que não tem facilidade em matemática, tem muita dificuldade, mas quando ela enxerga a matemática desse jeito, ela, estoura. E, assim, ela arrebenta em matemática. Então, muita coisa está faltando o quê? É um déficit que existe ali na aprendizagem, que por conta daquilo acabou prejudicando a carreira, toda a área dela em matemática. Porque a matemática não dá para você saber aprender um conteúdo sem você ter entendido conteúdos antigos, sabe? Então, eu falo o seguinte, divisão, você tem que aprender divisão com material dourado, para a criança botar a mão naquilo lá e entender como que é a divisão. Então tem todo um contexto ali de cores, de tipos para poder chamar mais atenção. Eu acho que sim, tem passo a passo. Sabe? A aprendizagem da matemática é gradual, é passo a passo. Não dá para você chegar num nível sem você passar por certos níveis anteriores, sabe? Eu falo o seguinte, eu até falo assim, matemática você só soma coisas iguais. Maçã você soma maçã, pera você soma com pera. Isso é uma coisa que, se você entende isso, você vai entender porque eu somo uma fração, 1/4 mais 1/8, não dá para você fazer essa soma sem você transformar 1/8 em 2 1/4. Entendeu? Porque você vai estar no mesmo formato. Sim, entendeu? Então sim. A gente só pode somar coisas que são iguais, subtrair coisas iguais. E aí quando você começa, até isso vai para frente, porque tem questões de Olimpíada, sabe, que depende de coisas tão básicas. Mas se o aluno não tem a coisa básica, ele não consegue enxergar. Que é a base pro aluno poder pular para frente, pular para frente. E aí, como ele perdeu esse momento, e aí acabou aquilo virando uma bola de neve, e aí a aprendizagem dele caiu. Assim. Entendi. Saquei. E de que maneira os jogos educacionais podem ajudar no desenvolvimento desse raciocínio lógico e linguístico? Eu vejo o seguinte, os jogos, ele tem, além de você atrair, sabe, a criança, porque é algo diferente, sabe, é algo que ela mesma ela vai começar a se expressar, ela vai estar ali com seus amigos, criando vínculo. Você se permite atrair, sabe, para você poder mostrar como a matemática ela pode ser linda, sabe? E aí quando você vê a matemática com olhos diferentes, você vai perceber, cara, meu Deus, como que eu achava a matemática tão complicado e na verdade não é tão complicada como ela é, sabe? Então, eu vejo que esses jogos, eles servem para isso, sabe? Para você tentar mudar a percepção do aluno. Dani falou exatamente isso, é despertar e desenvolver e persistir para ser melhor cada dia. É isso mesmo. E assim, quando você tem uma percepção diferente, sabe? Poxa, e ele acaba sentindo que ele é capaz, sabe? A criança acha que não, eu sou capaz, eu vou conseguir. E depois, como você faz isso tudo de forma gradativa, fica fácil. Ele fala assim, poxa, isso aqui eu sei. O próximo passo. Eu sei. Você sabendo o passo anterior, você começa a progredir. E que vira um desafio, né? Eu cheguei até aqui, agora eu quero aprender um pouquinho mais. E essa base aqui vai fazer com que ele quebre a cabeça para chegar aqui, que já vai querer chegar ali. E por isso que... Rola o Instagram deles? Aqui na tela? Será? Vou pegar agora, peraí. Manda aí. Por isso, e é tão interessante você aprender com jogos educativos, de forma lúdica, é que ali você vai ter alunos de todos os níveis, sabe? Isso que eu acho legal, porque um jogo, ele atrai a atenção tanto do aluno que é brilhante, tanto um aluno que tem muita dificuldade. Sim, sabe? Cola os dois ali, os dois estão iguais. Eles se sentem atraídos, sabe? E porque às vezes o aluno em sala que tem muita facilidade, ele, poxa, tá ensinando isso aí de novo para o aluno que tá com dificuldade. E acontece. E aí, assim, ele sente... E outra, ele acaba discriminando o amigo e ele acaba também meio desestimulado. Então, quando você apresenta um jogo, algo que todo mundo vai participar
e ali vai desenvolver o raciocínio lógico, matemático. Poxa, é algo que tem de todos os níveis. Então, isso que eu acho legal. Por isso que muitos pais chegam no curso e falam assim, mas aí minha filha está com muita dificuldade. Eu falei assim, será que ele vai aprender logo na primeira aula? Eu falei, vai aprender. Tenho certeza disso. Mas tem alunos aí que já estão bastante tempo. Aí eu falo assim, não, tudo bem, mas não tem problema isso. Porque a gente aborda de uma forma que vai ser atrativo para ela vai aprender e o outro aluno também. Vocês já estão com 11.700 seguidores, que legal. Que benção, glória a Deus. E vocês, assim, o bacana da proposta é que é tão diferente, que vocês já romperam a cidade. Vocês já estão Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. É isso? Voltou para a origem. Eu vejo o seguinte, o crescimento assim, tem algum que vai você ser queira algo falar, você fala aí que a gente para. Eu acho que os vídeos aqui, tem vários vídeos. Tem esse primeiro vídeo aqui, eu acho super legal. Esse? Não, esse de cima. Esse aqui, ele mostra... O cara que tá em casa... É ver cada criança se apaixonando pela matemática, vai passar levantando sua autoestima e vencendo seus desafios. Mais do que boas notas, nós trabalhamos para mostrar que cada criança pode alcançar um desempenho excelente em matemática. Sem decoreba e sem recaídas a cada prova por esquecer o conteúdo que já foi abordado. Nossa metodologia de ensino é única, inovadora e altamente reconhecida, firmada na utilização de centenas de ferramentas lúdicas e de atividades estruturadas, desenvolvidas para cada etapa do processo de aprendizagem. Aqui, o seu filho se apaixona pela matemática brincando e alcança resultados excepcionais. Venha brincar com a MEF. A nossa maior alegria é ver... Cara, demais. E o lugar é lindo, né? Eu vejo o seguinte, todo projeto eu entrego na mão de Deus, sabe? Eu vejo que Deus, assim, eu não quero dar nenhum passo sem Deus mandar, sabe? Eu vejo muito isso. E até em relação ao crescimento, sabe? Acho que tem que ser no tempo correto, entendeu? Então, a gente vai aprendendo, tem aprendido muito. A gente está também dentro do Colégio Pódio. A gente atende todos os alunos do 1º ao 5º ano, sabe? Que é um colégio também referência aqui em Brasília. Então, que teve esse pensamento, sabe? De, poxa, eu preciso que os meus alunos estudem dessa forma, sabe? Os alunos do 1º ao 5º. Os caras te convidaram para ir para dentro da escola, do colégio? Convidaram para dentro da escola. E ele é um colégio que tem a maior aprovação aqui em medicina, no ITA, no IME. Ficou em 9º lugar, está entre os 10 melhores do Brasil, né, o Colégio Pódio. E agora a gente está lá podendo oferecer do 1º ao 5º ano. Eles têm um tempo de aula para aprender de forma lúdica, uma abordagem concreta. Mas aí vocês vão para dentro do pódio para fazer aula lá. A gente tem um laboratório. Que demais! A gente montou um laboratório lá dentro. Que legal. E atende todos os alunos. E eu acompanho na rede de vocês, eu vejo que vocês brilham muito no colégio militar. Isso. Arrebentam. Que bom. Quebra tudo. Esse é um projeto nosso que a gente tem. Porque eu vejo, para passar no colégio militar é puxado. Tem a ver com a tua formação militar, você acha? Pode ser. O gosto de... Pode ser. Eu vejo o seguinte, que como que eu fui muito concurseiro, foi um projeto que eu agarrei, sabe? Assim, eu sempre fui concurseiro tive várias aprovações em 1º lugar, sabe? Em Eletrobras, vários concursos. Tu acha que ele é nerd, Dovan? Certeza! Na área de engenharia, assim, eu fui muito aprovado em concurso público. Mas assim, agora, quando você começa você dá aula para alunos que tem esse sonho, você tem que... Você abraça o sonho deles, sabe? Aquele sonho vira seu sonho. Que legal. Então a gente é muito mais puxado. O curso tem uma abordagem mais como preparatório mesmo. Eles fazem... Toda semana tem uma atividade para casa, tanto de português quanto de matemática. A gente faz mais de 15 simulados. Os alunos chegam assim, arrebentando. Assim, a gente tem um índice de aprovação mais alto aqui de Brasília. A gente coloca 70% dos nossos alunos ficam entre os melhores ali. E eu tenho que falar de novo sobre criatividade fora do mercado de publicidade. A gente está conversando com um professor
empreendedor. Antônio Arraes, o cara olhou e falou assim, cara, eu tenho que fazer um curso de matemática lúdico, criativo, onde a criança vai comprar fruta, vender fruta, brinquedos de forma interativa para destravar toda a dificuldade que desde pequenininha a gente traz para dentro da matemática. E para cada conteúdo, MMC, MDC, tudo, mínimo múltiplo, como tudo tem uma ferramenta. Que demais. Por isso que a gente tem mais de 200 ferramentas. Então, por isso Quando você fala ferramentas, são brinquedos? brinquedos, Fala materiais. Cara, São materiais. materiais. Abraço, Gabriel Ruri, materiais seja bem-vindo, pedagógicos. meu irmão. A gente tem mais de 200 materiais pedagógicos. Então, o aluno, ele chega lá, ele aprende tudo. Do primeiro ao 9º ano, ele estuda, ele muda muito. Tem alunos que chegaram até no 9º ano, entraram no curso no 9º ano do ensino fundamental e mudaram. Sabe, virar a ficha dele assim, para matemática? Eu falei, opa, tinha... Porque geralmente, vamos levar em conta que o cara no 9º ano, ele já desenvolveu uma antipatia. Antipatia, verdade. Não é para trás? Não quero saber de matemática. Não quero saber. Eu lembro que teve um aluno que hoje está fazendo faculdade no exterior. Ele conseguiu uma bolsa, várias bolsas nos Estados Unidos. Que massa. Isso tudo tá no portfólio de vocês. Não, eu nem coloquei, sabe? Ele até mandou mensagem para mim agradecendo e tal. E ele falou sobre isso. Eu lembro que eu dei a aula experimental para ele. E quando ele saiu da aula, cara, ele falou assim: mãe, meu Deus, eu quero entrar nisso aqui. Você pode até me tirar da academia. Ele falou assim, me tira da academia, eu largo o futebol, porque eu preciso disso aqui para mim. Sabe? E foi algo tão tremendo, um adolescente pensar dessa forma, sabe? Porque assim, o pessoal colocava ele como uma pessoa que tem muita dificuldade, o pessoal até ridicularizavam ele em sala. E aí depois, quando você vira a chave, você vira um aluno... Começa a tirar onda. Depois começa a tirar onda, tirar notão, aí fica assim, como assim? Entendeu? E isso eu acho legal, sabe? A Dani falou assim, ó, Romeu zerou o Simon na MEF. Tivemos que comprar um. Que legal. Puxou a mãe, meu amor. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Quais são as principais vantagens de usar os jogos e atividades lúdicos para ensino dessas disciplinas? Eu acho o seguinte, tem alunos que não vão se atrair de uma outra forma, sabe? Não tem como que o aluno ele já tem tanto trauma nesse sentido que ele não pensa ele não dá chance para apresentar matemática, sabe? Você fala assim, não, ele já tem que fazer um trabalho de quebra de maldição. Quebrar a rejeição total do cara. Porque ele já tem isso então você tenta disfarçar. E a gente tá falando de criança de quantos anos ali na média? De 6 anos até os 15 anos. 6 a 15. 6 a 15. Então, a gente percebe muito, a gente vê pessoas que chegaram num curso sentindo assim, burra, sabe? Ela fala assim, não, eu sou burro, não vou aprender. Eu falei, não é isso não, tira isso da sua cabeça. Então, eu acho que quando você começa a ensinar algo que chame a atenção dele, leva ele para o mundo que ele gosta, de jogos, porque hoje em dia as crianças gostam de jogos. É game total, né? Então, se você tenta colocar aquilo lá, apresentar dessa forma, o resultado vai ser palpável para eles, assim. E acho que ainda tem uma coisa que é mais bacana ainda, que é os jogos físicos, né? Não tem game para isso, não é frutinha lá no celular fazendo conta. É você tendo a mão na fruta ali, poder botar aqui e somar com outra, né? Faz toda a diferença. Isso mesmo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, ainda principalmente para a faixa etária de 8 anos, porque você precisa utilizar outros recursos. O manuseio te ajuda a aprendizagem, sabe? Você repetir as coisas, estou falando assim. Cara, são as idades que os moleques já estão conectados no celular se bobear o dia inteiro. Do dia inteiro. Então acaba sendo uma folga também para o cara dar uma... Eu lembro que quando a gente fala assim, Romeu, tu vai ficar uma semana sem celular. A gente percebe no 5º dia, 6º dia, já interesse por outras coisas que ele já havia abandonado.
Verdade. né? E precisa disso, sabe? Precisa disso. Hoje em dia, não tem. Eu sou contra computador para faixa etária, usar computador até faixa etária de 10 anos, 9 anos, porque eles estão já. As crianças já estão muito presas à tela, sabe? Hoje em dia isso já está muito comum. Então tem que tirar. Por isso que assim, mas você não pensa fazer online, curso da MEF online? Falei, não, online não dá, porque... Era a próxima pergunta, mas vamos lá. Por quê? Porque eu vejo, e perde a graça, sabe? Eu acho que a graça tá você tá lá com outra criança, tá lá você interagindo com outra criança, você tá ali mexendo naqueles recursos. E outra, interessante, porque se eu falasse, se eu estivesse pensando na parte financeira, eu falava, vou abrir a parte online, que eu sei que vai ter muita gente que vai querer, sabe? Mas eu sei que aquilo ali não vai ser algo que eu gostaria, eu sei que é o melhor, sabe, para a criança. Eu não vou entregar mais ou menos, eu quero entregar o melhor para elas. Assim, a gente já na época da Covid, a gente desenvolvemos todos os materiais digitais para a gente poder dar aula online, sabe? Todas as ferramentas que tem no curso a gente digitalizou. Já tem tudo pronto. Tem tudo pronto. Mas quando acabou a Covid, eu falei, não quero. Porque teve gente, a gente atendeu gente até da Espanha. A gente atendeu Salvador. Na época do Covid, a gente atendeu várias gente fora de Brasília. Pô, imagina. A gente atendeu, na época da Covid, a gente atendeu muitos alunos fora. É que a dificuldade de matemática é universal, meu. E assim, o cara pode sair em qualquer planeta, né? Alunos de Portugal, Espanha. A gente teve alunos. E só que aí depois, quando acabou a pandemia, e aí eles falaram, vocês vão continuar? Eu falei, não, a gente não vai continuar porque não é algo do nosso projeto, assim, da criança aprender de forma online, de forma na tela, sabe? O nosso sonho é chegar lá na Espanha, mas de forma presencial, física mesmo, não da forma online, porque uma criança com 8 anos, por ficar mexendo em tela, ficar aprendendo matemática, eu acho que é muito ruim, sabe? Muito limitante, sabe, para uma criança. Gente, eu jamais imaginaria ouvir um testemunho desse aqui de um professor, porque todo mundo tá meio que se livrando hoje com as telinhas, né? Tipo, resolve aqui, toma a telinha aqui e tal. E faz total sentido o que você tá falando. E outra, eu não sei se vocês sabem, existe matéria já que foi feita aí de alguns jornais e tal, que falam sobre que tem muita gente ali do Vale do Silício, bilionários, que não colocam as crianças para ficar assistindo na tela, sabe? Que ensinam, escolhem colégios que proíbem tela, que proíbem, que preferem que utilize recursos lúdicos, abstratos, concretos, sabe? Para que eles possam aprender a matemática, aprender. E eu vejo o seguinte, que muitos, assim, o Brasil, alguns outros, acabam mudando, falam, não, tem que ser na tela, tem que ser... Não, acho que existe um momento que você vai poder, as crianças ali a partir dos 14 anos, aí tudo bem. Mas essa faixa inicial, eu acho que é melhor proteger, porque a nossa... parte manuseio faz parte da aprendizagem. Faz parte, com certeza. E assim, nesse momento, os pais têm um papel fundamental e importante nessa consciência, que vai até a minha próxima pergunta, que é como envolver os pais e responsáveis nesse processo de ensino lúdico para reforçar a aprendizagem em casa. Poxa, isso é muito legal, porque quando você passa uma atividade, um dever de casa, que não é um dever de casa, é um jogo matemático, alguma coisa assim, isso muda até o pensamento do pai, sabe? Poxa, caramba, que legal, eu não tinha essa visão. Então, eu acho importante você levar isso não só para aquela criança, mas para os pais também, porque alguns pais até eles falam assim, poxa, eu queria estar aqui dentro. Mas sabia? Começa a ter um interesse deles pela matemática também. Tem, eu já teve pais que não dizer, poxa, mas vocês não abrem um curso para adulto, não? Já me pediram. Old school. Aí eu falei, não, precisa só. Já me pediram, eu falei, mas muda muito o nosso foco, porque a gente trabalha o ensino fundamental 1, né? Muda muito o nosso nicho de mercado, Sim. sabe? Não dá para vou ampliar até onde
porque eu sei que eu vou ter aluno. Mas não. Eu acho que a gente tem que, cada dia mais, aprimorar a área que a gente tá, sabe? A gente tá atendendo do 1º ao 9º, cada dia eu quero apresentar um serviço melhor. Melhorar, para que eu acho que faz parte da gente no desenvolvimento. Fala assim, a MEF precisa se desenvolver? Com certeza. Quando você pensar que não precisa mudar ou melhorar, aí você pode ter certeza que você vai sucumbir. E a sensação que eu tenho, Antônio, pelo tempo que o Romeu fez, né? O Romeu já acabou saindo de lá por conta do local, do tráfego, né? Da logística. Mas a sensação que eu tenho de ser tão gostoso o ensino da matemática é que o menino entra lá com 8 e só sai quando eu falo assim, meu filho, você tem que sair. Uhum. Né? Não é tipo assim, um curso que começou a fazer, mas, cara, perdi o interesse no meio do curso e não quero mais fazer. Não existe, né? Porque o menino fica apaixonado pelo ensino, pela forma de ensino. Fica apaixonado pela forma de ensino. E eu vejo isso porque as crianças... Aí você fala assim, mas tem criança com altas habilidades? Também tem crianças com altas habilidades. Recentemente, a semana passada, teve um aluno nosso que ganhou um prêmio internacional de matemática, lá em Nova York. Vamos falar de prêmio agora, vamos. Eu tenho certeza que não foi o primeiro só, não. Não foi, glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu vejo isso, assim, vários alunos eles ganham prêmios, e eles querem estar ali, sabe? Eles querem estar no curso, sabe? Isso que eu acho legal. E às vezes, assim, do próprio preparatório militar, que tem um aluno que esse aluno ganhou bolsa e tal. O cara ganhou a bolsa e foi embora, é isso? Não, na verdade, no preparatório militar, ele ganhou esse prêmio internacional, né? Recentemente. Mas o que eu acho legal é que os outros cursos acabam fazendo prova. A gente não faz provão de bolsa. Tipo, provão do Enem. Para dar bolsa. Um exemplo. O que eu vejo é o seguinte: muitas estratégias dos cursos de preparatório militar é o seguinte: no início do ano, eles fazem um provão para pegar os melhores alunos. Sim, já separa ali os melhores. Separa e dando bolsa 100%. Entendeu? E depois se trabalha com uma turma cheia, lotada, e você não vê que não tem desenvolvimento. Já no nosso preparatório, não. A gente coloca no máximo 10 alunos, 9 alunos. Assim, se tiver achando melhor reduzir, a gente reduz. Sabe? E eu vejo o seguinte, que esse menino, tem um menino que está desde o 3º ano com a gente. Aí a gente, 3º, aí depois foi pro 4º, agora tá no preparatório militar, no 5º, e ele ganhou bolsa. Ele fez a prova de bolsa nos nossos concorrentes, ganhou bolsa, ficou em 1º e tal. E aí o pai falou assim, poxa, você não dá bolsa? Não posso. Eu falei, não posso dar bolsa, porque a gente já trabalha com uma quantidade pequena. Aí ele falou, pô, mas... Você ocupa um espaço ali de alguém... Aí eu falei, a gente já trabalha com... Mas assim... Mas não tem como, eu posso dar um desconto, mas bolsa eu não dou. Aí ele decidiu ficar. Mesmo assim, massa. E mesmo assim, falando assim, poxa, outros cursos oferecendo 100%, eu quero que ele fique aqui. Eu quero que ele fique aqui, porque eu sei que ele gosta de estar aqui. Entendeu? Porque o ensino faz a diferença, né? E aí o Edu Smith fala, Edu, seja bem-vindo, meu irmão, parceiraço nosso. Sempre fui horrível em matemática. Aí eu já respondi para ele assim... Não conheço nenhum publicitário bom de conta. Que ganha muito dinheiro, mas perde muito dinheiro. Se soubesse fazer muita conta boa, já tinha dinheiro guardado até hoje, né? O Marco fala, só gostava de aula de artes e educação física. Essa é a saída pela tangente, né? De quem não tem essa paciência de buscar pelo ensino. Mas é diferente. E é preciso, né, cara? Assim, cada vez mais, porque o que a gente percebe... que a quantidade de barreiras que a criança vai ter que atravessar, quanto melhor ela tiver na sua base. Verdade. Você falou tudo, a base. Sabe por que muitas pessoas não gostam de matemática? Porque quem ensina não gosta. Grande parte dos pedagogos, eles não gostam de matemática. Na verdade, eles fizeram o seguinte... Ferrou, Edovan. Aí não dá, né? Aí não dá. Eles fizeram faculdade de pedagogia porque não queria na parte de exata. Só que o pedagogo ele dá aula pro 1º ao 4º ano. Entendi. Então como que você vai querer que o seu aluno se apaixone por uma coisa que você não gosta? Então isso é um desafio.
sabe? Que tem que ser quebrado também no ensino, na graduação, sabe? Na parte de pedagogia e tal, para que aprendam a utilizar recursos concretos, para que as crianças, jogos lúdicos, para que ela comece a gostar da matemática, para que ela desenvolva paixão. Não, e aqui, ó, o Edu tá falando aqui, Dani também, até para que a criança ali na frente, ela possa ser uma belíssima investidora. Verdade. Entendeu? Porque ela vai ter conta rápido, ela vai saber onde colocar o melhor. Aqui aí Dani fala aqui, opa, eu sou mídia e investidora. A Dani trabalha com a verba do cliente, de que forma ela vai usar, que legal, pertinentemente para que aquela comunicação alcance mais pessoas. E é muita conta. Muito. Não, e isso é muito legal, porque é uma área excepcional. Não, eu fico pensando assim, tem vezes que eu tô vendo a Dani fechar um plano de mídia, ela fala, nossa, não tá batendo aqui, tá faltando 3 centavos. E ela tem que achar 3 centavos dentro de 1,5 milhão. Meu Deus. Onde foi que eu errei, sacou? E o Edu tá falando, cara, a matemática está no nosso dia a dia, não tem como fugir, né? Temos que aprender mesmo. Não tem que aprender. E assim, porque a gente tá falando de matemática. Mas vai levar pra sua vida. Vai levar pra nossa vida, mas a matemática não tá só dentro da matemática, ela tá no nosso dia a dia em outras coisas. Verdade. Até um aumento do aluguel de 10%, ou qualquer coisa, você tem que saber. Imagina se você não tem esse entendimento, como que fica difícil a vida. Entendeu? É fácil você ser enganado. Entendeu? Então eu acho que... Mas peraí. Então, deve ter alguma coisa que a gente não use hoje. Existe alguma coisa que você, Antônio, fala assim, isso aqui podia ser tirado. Eu vou te contar uma história. Eu reprovei na 7ª série pra um negócio chamado Produtos Notáveis. Existe ainda? Existe. Ah, não. Existe. Meu Deus. Não é interessante isso, porque Produtos Notáveis é uma área que você... na matemática, para você fazer mais rápido uma conta. Entendeu? Porque aí fala assim, o que é A mais B ao quadrado? Entre parênteses, A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Mas isso você poderia aprender... A partir do momento que já botaram letra aí na matemática, já confundiu tudo. Mas continue. Então, assim, mas você poderia aprender fazendo a distributiva. A mais B vezes A mais B. Item por item. E aí você vai achar o mesmo lugar. Por isso que eu falo, nossa, ó, produto notável é para você fazer mais rápido. Mas se você esquecer, você consegue fazer. Então, por isso que às vezes o pessoal acha o seguinte, quer decorar. Então, a matemática, muitos alunos preferem decorar do que aprender. Não é decoreba, né, filho? E aí, porque o decoreba é fácil. Porque o pessoal, ele quer fugir da aprendizagem. Às vezes a criança não quer aprender porque já tem acha que não vai conseguir. Ela tenta decorar. E aí decorar é pior. Porque depois passa aqui... No ano seguinte, você vai esquecer. A conta mudou, filho. E o pior é que você vai precisar daquela informação, daquele conteúdo. Então eu acho que tem que... o importante do aprendizagem da matemática é você guardar aquilo para levar para o seu dia a dia e entender a matemática mesmo. Por exemplo, o Edu, ele é produtor de eventos e DJ em Dubai. Foi meu aluno na Funil, inclusive. Gosto muito. E ele fala assim, cara, matemática está no nosso... Não, a produção de eventos é criatividade mais matemática, porque a conta precisa fechar. É verdade. Você imagina, o cara tá fazendo um showzão lá e o cara tem a verba para fazer todo o investimento, fazer a coisa acontecer. Se não fechar, ou tá no prejuízo ou a parada deu errado. A Dani também fala aqui, 1 centavo sempre erro de fórmula. Não, e outra coisa, se você tem uma noção de matemática, você vai perceber que uma fórmula no Excel tá dando errado, sabe? Então, ó, isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Caraca, então é erro de fórmula mesmo. Às vezes é erro de fórmula mesmo. Pô, amor, parabéns, na própria planilha, sabe? Aí você, poxa, você olha lá a planilha, poxa, tem alguma coisa errada. Mas se a pessoa não tem esse entendimento, ela não vai nem conseguir entender onde que tá o erro, sabe? Então, eu acho que você leva a matemática para sua vida, sabe? Claro que um exemplo, minha esposa, ela é médica, mas ela quer fugir. Ela passou em medicina, estudou pra caramba matemática. Aí se eu pergunto pra ela, não quero mais como você apagou lá da mente dela, né? Eu acho que tem gente que estudou matemática e depois de um tempo quer tirar isso da mente. Mas não porque, infelizmente, às vezes a pessoa
tenho um objetivo de passar. Aí eu preciso disso aqui, da matemática para passar de ano. E não para você aprender. Aí eu preciso da matemática para passar no vestibular. Mas se você leva desse jeito, vai ser difícil. A aprendizagem vai ser complexa. E aí a medição desse impacto de crescimento no ensino lúdico, vocês colocam isso num tipo um boletim para o pai acompanhar ou é automático? É automático, porque a gente conversando com os pais, a gente pede um feedback, sabe? Como que tá indo na escola, a gente recebe as notas, a gente vê a evolução. Porque imagino que tenha que ser um pouco casado com o ensino paralelo onde já estuda, né? Isso, por isso que foi trabalhoso inicialmente para mim, porque o que acontece? Eu tive que desenvolver todos os materiais, tudo pensando nisso. Assim, então essa ferramenta aqui vou ter que utilizar com frações. O que o cara faz nesse período? Nesse período. Então todo o material ele está associado com o conteúdo da escola. E a gente aproveita. Porque tem materiais que você pode utilizar tanto para porcentagem, para fração. Então a gente acaba aproveitando isso e sempre casando com o que ele está aprendendo na escola, sabe? E é fácil depois de você com o material voltar. O aluno está com dificuldade em frações, já está em porcentagem. Não, vamos voltar aqui rapidamente para mostrar como que é frações de forma... Para ele poder acelerar depois e chegar junto com a galera. Então isso é muito legal, porque ele vai ver a matemática de forma concreta, sabe? Então, quando o aluno vê, ele fala assim, meu Deus, era assim. E aí ele começa a resolver problemas mais complexos, sabe? Sozinho. E aí ele começa a se sentir mais confiante, sabe? Então, eu vejo muito isso. E como que eu falo? Se você tem paixão, você tem que ensinar com paixão. Você deu aula também, né? O Mauro, então você tem paixão por ensinar. Eu adoro. Na verdade, eu acabei me tornando um professor, porque não é Verdade. Formação nenhuma. Mas você ama. Gosto. Como você ama aquilo, você transmite amor por aquilo. Não tem como a gente não amar, transmitir algo que a gente não tem. E é bacana porque, olha só, mesmo não sendo professor, quando eu recebo, por exemplo, um vídeo de um aluno da Funil, que passou pela minha sala de aula e que tá lá em Cannes recebendo leões de Cannes, me dá uma sensação frenética que eu falo assim, que legal. Fiz parte desse processo, né? Mérito dele, mas ele começou pelo lugar certo e eu fiz parte desse processo. Legal. E eu tenho certeza que você despertou essa paixão. Porque quando você transmite amor por algo, aquela pessoa daqui a pouco ela vai estar amando também. Então, ela ama o trabalho dela. Tenho certeza que os seus alunos amam o trabalho, sabe? Em relação ao marketing, a partir de desenvolver algo, sabe? Então, eu acho que a gente se sente realizado quando você vê o seu aluno tendo paixão pelo aquilo que você tem paixão também. E a Dani já comentou de novo aqui, tive um diretor que fazia cálculos de porcentagem todos de cabeça, porque dizia que estava evitando o Alzheimer. Ajuda, né? Ajuda, né? É verdade, cara. Tem gente que compra lá aquele joguinho de palavras cruzadas, fica ali fazendo, o cara tá lá... Um sudoku ali da vida. É verdade. Treinando. Não, e assim, o ensinar é importante. Acho que todo mundo tem uma função de ensinar algo, sabe? E não só. Então a gente tá falando de matemática e tal, mas a gente tem que transmitir algo, sabe? A nossa paixão. A gente tá falando muito de matemática, mas conversando contigo ali no pré-briefing, você falou que não é só matemática, é matemática e português. E português. Como é que português se adequa também às frutas, os jogos? O que acontece? A gente começou a fazer algo diferente, assim, mais focado em jogos jogos de sílaba e tal. Então são jogos físicos mesmo que o aluno aprende português ali, sabe? A gente não utiliza sílabas e tudo mais. São jogos que tem na área de português, mas a gente acaba não utilizando tantos os recursos concretos nesse sentido da barraquinha e tal. É mais algo de jogos educativos na área de português. Já na parte matemática, não. A gente coloca as crianças para mexer nas ferramentas,
para entender que, como que eu falo, quanto mais você estimula em todas as áreas, não só apenas na a parte visual, na parte manual, tudo isso ajuda para nossa mente conseguir guardar, sabe? Isso faz... Porque às vezes, o engraçado é o seguinte, às vezes a gente capacita os professores, né? Sim. Quando eles entram na eu vi que uma galera muito novinha, né? novinha e outra. Eles ficam 2 anos, 3 anos, aí depois vão para colégio de nome, acabam Acaba sendo passando upgrade colégio- pra eles. para professor do colégio militar. Sério? Sério. A gente tem uma equipe maravilhosa, sabe? Eles se desenvolvem muito. Então, mas a rotatividade, na verdade, vocês estão funcionando como o degrau para eles partirem e a galera chegar e... É verdade, eu vejo muito isso. Mas assim, é um tempo de aprendizagem. Ali são professores formados e que estão fazendo mestrado. E eles não estudaram aquilo na faculdade, sabe? Nunca aprenderam a matemática daquela forma. Embora eles tenham estudado. Quero mandar um abraço pra Jordana. Manda um abraço pra Jo. Um braço direito. A gente é uma bênção na nossa vida para Brincando com a MEF. E eu vejo isso. E ela também faz parte, a Jo, também na capacitação dos nossos professores. O que acontece? Quando o professor ele chega, a gente precisa ensinar com esse método. Porque é muito diferente. O método é totalmente É muito diferente diferente. do convencional, né? É muito diferente. Então, o que acontece? Então, a gente faz isso. Faz um treinamento específico com cada professor. E aí, cada professor ele acaba aprendendo a utilizar aqueles recursos que fica mais... Depois de entender a nossa metodologia. E é bom que também ajuda nesse sentido dele entender a matemática daquela forma. Porque às vezes não é apresentado durante a faculdade. Então, eu acho que falta muito isso ainda, até nas escolas, muito trabalhar laboratório de matemática. Você vê que muitas escolas não têm laboratório de matemática, não tem recursos, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. Atrasando, né? Atrasando. E porque é nítido uma criança que trabalha com recursos concretos, o desenvolvimento. Quando você vê uma criança ou uma escola que coloca um laboratório de matemática equipado, aí você vê quanto que a criança aprende, sabe? Então, tá faltando muito isso no nosso ensino, sabe? Da parte da matemática dentro do Brasil. Então, vocês que são pais de crianças que têm dificuldade em matemática e que vão assistir esse podcast depois, entrem em contato com a Brincando com a MEF. A MEF, isso mesmo. Tá no Instagram, chamem eles para uma conversa, para uma reunião, para entender melhor tudo que foi falado aqui, ou assista desde o início, para vocês perceberem como é gostoso falar de matemática com quem entende de matemática, de forma diferente. E se você é colégio, né, e quer também fazer um momento de laboratório, de palestra, para ele apresentar o projeto para vocês também, sintam-se à vontade. Verdade, estamos abertos à negociação e isso faz um impacto muito grande no desenvolvimento. Eu falo isso porque tem que frisar isso, porque está faltando na educação do ensino fundamental 1, principalmente, as escolas trabalharem mais com recurso lúdico, que a criança ela fica muito no papel. No papel não dá para aprender nada. Nessa faixa etária, você precisa passar por esse momento de você visualizar, sabe? De tocar, mexer, ver, até mesmo soma de você centena subtraindo, tal, você vê no material dourado. Antigamente, eu lembro que antigamente meus pais falavam assim, Mauro, vai lá comprar não sei o que na barraquinha, na tendinha lá no quiosque, sei lá. E não existia o cartão de crédito. Ele te dava o dinheiro e você tinha que fazer a conta para voltar com o troco certo. Verdade. Então eu teria que voltar. Teria que voltar lá e falar, meu irmão, tá faltando 5 centavos. Né? Então hoje a gente já não tem essa facilidade, porque ontem eu fui no BK com o Romeu, eu falei, Romeu, hoje você que vai comprar o lanche. Ele escolheu o lanche, foi lá, pegou o cartão e nem digitou, ele só aproximou. Já... Então não tem exercício nenhum de matemática. Verdade. No pagamento. Não tem mais troco, né? Não tem mais troco. Antigamente o exercício era a própria
né? Ir ao mercadinho e fazer teu filho parar para pensar o que eu tenho que dar, o que eu tenho que receber ali, né? Verdade. É um pouco legal. dessa Com certeza. metodologia. A gente faz em todos os materiais, toda a parte da matemática, a gente passa uma situação, um problema, que ele vai utilizar um recurso pedagógico, um recurso concreto, para ele visualizar a matemática, ver o que ele está fazendo, porque hoje em dia, muitos alunos, eu percebo isso, principalmente do ensino fundamental 1, ele vê uma questão, ele tem preguiça de ler, ele tem preguiça de saber o que está pedindo a questão. E às vezes ele repete. A questão de cima eu tive que subtrair esse número aqui com esse de cá. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E aí não era nem para fazer isso. É por preguiça. O aluno ele tem tanta preguiça porque quando você passa uma situação para ele fica mais focado, sabe? Querendo resolver, sentindo desafiado. Hoje não existe isso. Infelizmente, é algo chato, sabe? Uma coisa mais rotineira. Então, tem que tentar desvincular com isso, sabe? O processo desse jeito, principalmente na educação, no ensino fundamental 1, não pode ser feito dessa forma, sabe? Porque alguns degraus o aluno fica sem ter. Então, você às vezes não consegue passar para o degrau de cima porque você não tinha um degrau certo para você. Entendi, você acaba matemática. faltando aquela metade ali para fazer você impulsionar impulsionar para o próximo. Então, os recursos concretos tal, te ajudam a você poder caminhar nessa escada. O meu irmão já falou, depois me passa o contato dele que eu tenho um conhecido no sistema Elige de Educação no Rio de Janeiro. Vou mandar inbox para tu, Marcão. Cola nele, que o cara é fera. Tamo juntos. E estamos caminhando para 1h03. Não posso me alongar hoje, porque eu sei dos compromissos do paizão Antônio. E as crianças estão lá. As crianças estão em casa. Estão acordadas lá. Esperando, talvez assistindo, mas eu não vi que ele entrou aqui, não. Ele tá cuidando deles lá, porque eles não são fáceis. Quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Antes, quero dar um recado também. A gente já colocou na plataforma do Hotmart o mais novo e primeiro curso digital da Funil chamado Criativice. Criatividade é para todo mundo. E quem dá esse curso lá na plataforma é o próprio Maurão. Eu! De forma bem divertida, prática, objetiva, falando muito da prática, da experiência de vida mesmo, de dificuldades que eu passei, de coisas que foram premiadas, de uma carreira de sucesso. Então tá lá, o link tá na nossa bio do Instagram aqui. Temos uma promoção de 20%, um cupom até final do mês. Então corre lá e garante a sua aula e depois você vai me falar se vai fazer diferença na tua vida criativamente ou não. Últimas considerações, querido Antônio, fique à vontade, convide, agradeça. Eu gostaria de agradecer novamente aqui a minha participação aqui. Como que eu falei, é um assunto importante, é um assunto que muitos pais às vezes têm dificuldade de ensinar, eles às vezes não conseguem ensinar e às vezes até criam um obstáculo para o filho, porque o filho acaba se sentindo pressionado, entendeu? Pelo pai. Então, às vezes é importante vocês entregar mesmo, falar assim, não, eu vou levar lá no Brincando com a MEF para ver, sabe? Só você vai perceber muito isso. Como que... É verdade, só de você entrar e assistir os meninos estudando, já cria um desejo ali de você falar assim, quero conhecer isso. Verdade. Como funciona. Não, e é legal, porque você vai ver isso, sabe? Faz uma aula experimental no curso, porque pode... Vou ter agora para oferecer aqui um desconto aqui. Olha, se liga! Que a gente cobra na aula experimental, mas assim, eu vou liberar pra galera aqui do podcast Funilscast do Funilscast gratuito. Essa aula experimental gratuita até final de julho. Até o final de julho. Beleza? Então combinado aí. A galera que assistiu essa live aí, ou que vai podcast, assistir ou que vai depois assistir, de casa e se interessou pelo assunto, até final de julho você tem uma aula gratuita lá para... Uma aula experimental gratuita lá no curso.
E aí você vai conhecer de perto o nosso projeto. Tenho certeza que vocês vão amar. Tá? Agradeço aí todos aqui que estão acompanhando esse podcast no YouTube, no perfil da Funil Criatividade. E, ó, o Maurão é um cara, é um monstro na área. Eu acho que esse curso que ele tá disponibilizando, na plataforma, poxa, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque o cara é uma fera na área. Eu não sou tão nerd quanto você, não. Não, esse cara aqui é uma fera. Ele sabe tudo de marketing. Você conversa com esse cara, meu Deus, é criatividade. Ele solta criatividade. Então, você chega perto dele, encosta nele, que a criatividade vem junto. Ele vai desenvolver isso em você. Eu tenho certeza que esse curso vai ser Amém. Vai ser um diferencial na vida de todas as pessoas que vão assistir esse curso. Vai ser um diferencial. E tu sabe que o propósito da Funil é muito parecido com o propósito da MEF. Porque a gente entende isso e a gente entendeu nesses 22 anos que o grande legado da Funil não foi só formar uma galera e botar no mercado. Foi perceber a transformação que ela trouxe através de um ensino diferenciado na vida da pessoa. É verdade. Como mudou a direção, mudou a vida por uma escolha de ter começado pelo lugar certo, sacou? Então a gente sabe disso, a gente entende que o propósito maior não é servir ao próximo, para que esse próximo se coloque numa condição melhor futuramente dentro da sua profissão. E eu tenho a honra de falar que eu amo a tua família, amo o teu negócio, amo a forma como você cuida das coisas, o carinho e o cuidado. E eu quero agradecer Idovan também, que está sempre com a gente aqui, mandou uma pergunta dificílima que o nosso convidado aqui destruiu. Bateu no peito, né? Bateu no peito e mandou lá na coruja. É verdade. Obrigado, Maurão. Te espero na semana que vem. Fechou? Fechado. Quinta-feira a gente está de novo aqui, Funilscast, 20 horas. Não perca, não vou dar o spoiler, porque ainda tô fechando com uma pessoa muito importante. Assim como todas que estão sentadas aqui na nossa mesa. Grande abraço a todos aí, ó. Valeu, gente. Até quinta. Um abração. Fechou.